Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo aqui no canal e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Em 28 de abril de 2008, em Santa Mônica, na Califórnia, a polícia recebeu um alerta de que uma mulher tinha sido brutalmente atacada dentro de seu apartamento. A moça era Michelle Murphy, de 26 anos, ela era produtora de filmes e praticava artes marciais e morava sozinha em um apartamento no segundo andar de um prédio. Naquela noite do dia 28, a Michelle estava dormindo quando uma dor extremamente intensa em seu peito a fez acordar desesperada. Quando ela acordou, ela viu um homem sentado em cima dela na cama, a golpeando várias vezes com uma faca. Como ela tinha noção de artes marciais, felizmente ela conseguiu iniciar uma luta contra o homem tentando escapar dos golpes, mas nessa luta ela acabou ferindo gravemente as mãos ao tentar segurar a faca e também recebeu 17 facadas. Mas felizmente ela conseguiu atingir o seu objetivo, que era jogar o homem para fora da cama. Com isso, o homem também acabou se ferindo, ele cortou o próprio pulso sem querer, e então, assustado pela reação da Michelle e também pela dor do corte no pulso, ele saiu correndo e fugiu pela mesma janela por onde ele tinha entrado. Antes de sair, ele ainda se virou para Michelle e disse "me desculpe" várias vezes. A Michelle conseguiu ligar para a polícia, foi socorrida e levada ao hospital e felizmente foi tratada e se recuperou. Os policiais colheram amostras de sangue do criminoso da cena do crime por conta daquele corte que ele tinha feito em si mesmo e pouco mais de um mês depois, ao cruzarem essa amostra com a base de dados nacional da polícia, eles descobriram que aquele homem era na verdade um vizinho da Michelle, um homem de 32 anos chamado Michael Thomas Gargiulo, que já tinha várias passagens na polícia. Na adolescência, o Michael tinha sido preso por roubo de carros, porém acabou ficando em liberdade condicional após pagar uma multa de $200. Em 1993, quando ele tinha apenas 17 anos e vivia em Glenville, Illinois, nos Estados Unidos, a mãe dele acabou falecendo vítima de câncer e então em 1997 ele se mudou para Los Angeles com a intenção de ser boxeador. Ele treinava todos os dias e trabalhava como segurança em um bar, mas acabou sendo demitido por bater em um cliente. Depois disso, ele passou a trabalhar arrumando ar-condicionados e aquecedores, e em 2007, com 31 anos, ele se casou com uma mulher chamada Ana Luz Gonzalez, e aparentemente o relacionamento deles era bastante normal. Ele foi descrito como um homem quieto, tímido e reservado, sempre era de poucas palavras e também poucos amigos, e os poucos amigos que ele tinha disseram que quase o tempo todo ele era bem na dele, mas ele também tinha um outro lado que aparecia às vezes, onde ele ficava extremamente irritado, nervoso e explosivo. No dia 6 de junho de 2008, a polícia prendeu então o Michael pela tentativa de homicídio da Michelle, mas eles não podiam imaginar que eles ainda descobririam muitas outras coisas sobre o Michael. O modo como o crime contra Michelle tinha acontecido levantou as suspeitas dos policiais porque vários outros crimes muito semelhantes àquele tinham acontecido nos anos anteriores ali na Califórnia e ainda não tinham sido solucionados. Como o modus operandi era extremamente parecido, o Michael passou a ser suspeito também nesses outros 3 homicídios e passou a ser investigado por conta disso. O primeiro crime aconteceu em 1993, quando o Michael tinha apenas 17 anos e a vítima foi uma garota de 18 anos chamada Tricia Pacasio. A Tricia foi descrita como uma menina doce e estudiosa, que era vizinha do Michael e irmã de um amigo dele.
Em 13 de agosto de 1993, a Tricia saiu para jantar com algumas amigas e quando retornou para casa por volta de 2h30 da madrugada, foi surpreendida na porta de casa e atacada. Ela foi golpeada 12 vezes com uma faca que atingiu seu coração, pulmão e abdômen. O pai da Tricia foi quem a encontrou morta na manhã seguinte na porta de casa e naquela época as investigações se seguiram, mas os policiais não conseguiram encontrar nenhuma pista de quem poderia ser o assassino. O Michael chegou a ser investigado por ser amigo do irmão da Tricia e frequentar constantemente a casa dela, mas a única prova encontrada contra ele foi o seu material genético embaixo das unhas da Tricia. Para a polícia, isso o tornava um forte suspeito no caso, mas as autoridades não aceitaram aquilo como uma prova suficiente para acusar Michael pela morte da Tricia, já que ele estava constantemente na casa dela, inclusive ele tinha estado lá no dia anterior ao crime, então para as autoridades aquele material genético poderia ter ido parar nas unhas dela em outras circunstâncias sem ser no momento do crime. Então, infelizmente, eles não tiveram como acusar o Michael por esse crime. Depois disso, ele acabou se mudando para Hollywood e lá ele cometeu o seu segundo assassinato. O crime aconteceu em 2001 e a vítima foi uma jovem de 22 anos chamada Ashley Ellering. A Ashley era uma garota rica que morava em Hollywood e estudava designer de moda. Ela era muito comunicativa, festeira, gentil e tinha muitos amigos. E por estar no meio artístico, ela conhecia muitos famosos e inclusive estava no início de um relacionamento com o ator Ashton Kutcher, que é bastante famoso e era ainda mais na época, porque foi na época que a carreira dele estava em grande ascensão. Na noite do dia 21 de fevereiro de 2001, estava acontecendo o Grammy e após as premiações haveria uma festa, a qual Ashley e Ashton iriam juntos. Eles tinham marcado que o Ashton iria buscar a Ashley em casa às 8h30 da noite, porém o Ashton acabou se atrasando, então às 8h30 ele ligou para Ashley e avisou que ele ia mais tarde por volta das 10h30. Eles conversaram um pouco, ela concordou e eles desligaram a ligação. Por volta de 10h45 da noite, então, o Ashton chegou na casa da Ashley para buscar ela, porém ele chamou na porta, ligou para ela e ela não respondia de nenhum jeito. Ele achou estranho, então deu uma volta na casa, tentou olhar pelas janelas, mas a única coisa que ele conseguia ver era o corredor da casa e ele viu algumas manchas vermelhas estranhas no chão, mas segundo ele, naquele momento, ele pensou que alguém teria derramado vinho ali e que por isso tinham aquelas manchas. Como ele precisava estar presente naquelas comemorações aquela noite, afinal de contas ele era um ator e ele já estava se atrasando, ele resolveu então ir para a festa sem a Ashley e depois tentaria entrar em contato com ela em outra ocasião. Ele ainda disse que pensou que ela não estava atendendo ele porque estava chateada, porque ele tinha se atrasado muito. Então, como eu disse antes, ele precisava estar presente naquelas premiações e na festa, então ele acabou indo sem ela. No outro dia, por volta de 8h30 da manhã, quando uma amiga da Ashley que dividia apartamento com ela chegou em casa, ela acabou encontrando a Ashley sem vida, caída na porta do banheiro, usando apenas um roupão. Aparentemente, ela tinha sido atacada assim que tinha saído do banho. Ela estava completamente ensanguentada e tinha sido golpeada com uma faca 47 vezes, nas costas, no abdômen e no peito, e também tinha perfurações no pulmão. De acordo com a perícia, ela tinha também feridas nos braços e nas mãos, indicando que tinha tentado se defender. A polícia acabou descartando a hipótese de roubo seguido de morte porque todas as joias e dinheiro da Ashley estavam intactos da casa e eles também acabaram descartando abuso sexual uma vez que não foi encontrado nenhum sinal de que ela teria sido violentada sexualmente.
Várias pessoas foram chamadas para interrogatório durante as investigações e foi dessa forma que a polícia descobriu sobre um homem chamado Mike que tinha acesso constantemente à casa da Ashley porque ele dava manutenção nos aquecedores da casa. Os conhecidos da Ashley contaram que, como ela era muito amigável e fazia amizade fácil, certo dia ela convidou esse Mike para ir em uma festa na casa dela e, durante essa festa, ele teria permanecido a noite toda sentado em um sofá encarando a Ashley. Os amigos dela acharam aquilo muito estranho, achavam o Mike estranho, na verdade, de uma forma geral, e eles disseram isso para Ashley, porém ela era uma pessoa muito doce, muito gentil, então ela não desconfiou de nada, disse que não tinha percebido nada disso e continuou tratando o Mike com muita cordialidade. A polícia, é claro, investigou esse tal Mike e descobriram que de fato ele era o Michael Gargiulo e, mais uma vez, ele era vizinho da vítima porque ele morava praticamente ali na esquina da casa da Ashley. Porém, a polícia não tinha nenhuma prova concreta contra o Mike, apenas as desconfianças deles. Então, mais uma vez, ele não foi acusado pelo crime, os anos se passaram e o caso da Ashley esfriou. Depois disso, o Michael se mudou de cidade mais uma vez, dessa vez para Del Monte, na Califórnia, onde ele cometeu o seu terceiro assassinato. O crime aconteceu em 2005 e a vítima foi uma mulher de 32 anos chamada Maria Bruno. Ela era mãe de 4 filhos e tinha se divorciado recentemente, então no dia 2 de dezembro de 2005, o ex-marido dela chegou no apartamento dela para levá-la para o trabalho, como era de costume. Então ele entrou na casa procurando por ela e, ao entrar em seu quarto, viu ela deitada na cama, completamente ensanguentada e já sem vida. Ele, é claro, chamou a polícia e, como de costume nesses casos, ele acabou sendo o primeiro investigado, afinal de contas era o ex-marido da Maria Bruno, porém foi comprovado que os dois, apesar de já terem se divorciado, eram muito próximos, tanto é que ele tinha esse costume de levar ela e buscar ela do trabalho. Então a polícia não acreditava que ele teria sido o autor do crime. Eles começaram a pensar, na verdade, que tinha sido uma pessoa de fora e que essa pessoa teria planejado o crime, já que os amigos da Maria Bruno contaram que dias antes do crime ela tinha reclamado que estava com medo porque achava que um homem estranho estava a observando. Em frente ao apartamento da Maria Bruno, a polícia também encontrou o pé de um par de sapatilhas cirúrgicas, que são aquelas usadas pelos médicos, quando eles vão entrar em sala de cirurgia para manter o ambiente mais limpo. E a polícia encontrou esse pé dessa sapatilha manchada de sangue, que era sangue da Maria Bruno. Então, provavelmente, o criminoso tinha usado aquilo nos seus pés para evitar de deixar pegadas na cena do crime, mas no momento da sua fuga, ele acabou perdendo um dos pés da sapatilha. Um dos vizinhos da Maria Bruno também alegou ter visto um homem rondando a casa dela na noite do crime, e então ele acabou ajudando a fazer ali um retrato falado que foi divulgado por todos os lugares. Porém, mais uma vez, a polícia não conseguiu nenhuma prova, as investigações não levaram a lugar nenhum e o caso da Maria Bruno também esfriou. Mais uma vez, vale destacar que o Michael era vizinho da Maria Bruno e morava bem perto da casa dela. Após a prisão do Michael pela tentativa de homicídio da Michelle, aquela primeira que eu falei lá no começo, a polícia fez buscas na casa dele e lá eles encontraram no sótão o outro pé daquele par de sapatilhas cirúrgicas que tinha sido encontrado em frente ao apartamento da Maria Bruno. E nesse outro pé da sapatilha também foi encontrado sangue que pertencia a Maria Bruno. Então, finalmente, a polícia tinha uma prova que ligava o Michael ao assassinato da Maria Bruno. Além disso, de alguma maneira, eles também conseguiram encontrar DNA dele na cena do crime da Ashley e também já tinha aquele DNA dele nas unhas da Tricia, que teria sido o primeiro crime que ele cometeu. Então, tudo isso mostrava que, na verdade, o Michael era um serial killer, porque ele já tinha tirado a vida de todas essas mulheres e os ataques sempre seguiam o mesmo padrão, de uma forma extremamente brutal, utilizando uma faca, e ele atacava as vítimas enquanto elas estavam sozinhas em suas casas ou chegando ali em suas casas, e também eram sempre suas vizinhas.
A polícia ainda tinha desconfiança de que o Michael tivesse envolvimento em outros 7 homicídios de mulheres nessas mesmas circunstâncias na Califórnia, o que totalizaria 10 vítimas, porém nesses outros casos eles não conseguiram encontrar provas suficientes contra o Michael, então ele acabou sendo acusado apenas por esses outros 3 homicídios e a tentativa de homicídio da Michelle. Em 20 de outubro de 2008, o Michael foi acusado pelo homicídio em primeiro grau da Ashley Ellerin e da Maria Bruno e também foi acusado pela tentativa de homicídio contra a Michelle Murphy. Entretanto, nessa ocasião, ele não foi acusado pela morte da Tricia Pacasio, a sua primeira vítima, porque as autoridades ainda continuavam alegando que não tinham provas o suficiente para culpar o Michael, apesar de terem o DNA dele embaixo das unhas da Tricia. Somente no dia 7 de julho de 2011, as autoridades aceitaram finalmente que o Michael poderia sim ser culpado nesse crime e ele foi finalmente acusado pelo homicídio em primeiro grau, também da Tricia. Todos os casos, é claro, tiveram uma grande repercussão na mídia na época e o Michael ficou extremamente famoso e passou a ser conhecido como o Estripador de Hollywood. O julgamento do Michael acabou sendo remarcado várias vezes ao longo dos anos, até que finalmente ele aconteceu em 2021. E nessa ocasião ele negou ter cometido qualquer crime, ele se declarou inocente de todas as acusações e ele disse que ele trabalhava consertando ar-condicionados e aquecedores e que por isso o seu DNA tinha sido encontrado na casa das mulheres, das vítimas, porque ele já tinha prestado serviços lá, mas que isso não tinha nada a ver com os crimes e que ele era um homem inocente. Porém, em 16 de julho de 2021, ele acabou sendo considerado culpado pelos homicídios da Ashley e da Maria e também pela tentativa de homicídio da Michelle e foi sentenciado à morte. Ele ainda segue aguardando para passar pelo julgamento pela morte da Tricia, porque o crime contra ela aconteceu em outro estado e as acusações também só foram feitas depois, então ele vai precisar passar por um outro julgamento por conta desse caso, que irá acontecer em Illinois. Por conta desse crime, se condenado, ele pode pegar mais 25 anos de prisão ou até mesmo prisão perpétua. O fato é que, como ele já foi julgado pelos outros 2 homicídios e tentativa de homicídio, ele já está sentenciado à pena de morte. Como o Michael nunca confessou os crimes e sempre fica falando que ele é inocente, ele acabou não fornecendo nenhuma motivação para os crimes, mas para as autoridades ele fazia tudo isso por uma satisfação sexual. Para eles, o Michael conhecia essas mulheres que eram sempre vizinhas dele, e então ele achava elas muito bonitas, atraentes e começava já a fantasiar com o momento em que ele tiraria a vida delas. E então ele ficava observando o dia a dia e a rotina delas para saber o momento certo de atacar e esperava o momento em que elas estivessem sozinhas em suas casas. Ele nunca cometia nenhum tipo de abuso sexual, porque para ele só o fato de tirar a vida das suas vítimas já trazia a satisfação sexual que ele buscava. Felizmente, a última vítima conseguiu lutar e sobreviver aos ataques do Michael e graças a isso foi possível conseguir justiça pela morte de todas aquelas outras mulheres. Afinal de contas, o primeiro crime do Michael foi cometido em 1993 e ele só foi julgado e condenado em 2021, então tem uma diferença aí de 28 anos e possivelmente se a Michelle, a última vítima, não tivesse conseguido lutar com todas as forças e sobreviver, esse homem poderia estar até hoje solto por aí, fazendo ainda mais vítimas. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal, se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, a gente se vê no próximo vídeo.